Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, Bomba, Tizé dos Santos, reage às colocas do Gil Martins, a considerado Baltazar angolano, dando a entender que o deputado do MPLA e mandatário da campanha de João Lourenço é bom de cama. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso que vocês estão vindo dizer, tá? Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa like, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga nossas redes sociais de extrema importância, criem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos os ladrões que andam roubando no público. É basicamente isso. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o que importa. Sim, família, a Tizé dos Santos simplesmente reagiu às colocas do Gil Martins, considerado Baltazar angolano. Segundo as falas da TZ, dá a entender que o deputado do MPLA e mandatário da campanha do João Lourenço simplesmente é bom de cama. J Privado, explica bem, olha. A polêmica em torno da TZ dos Santos e de Gil Martins continua a incendiar as redes sociais depois da divulgação de supostos vídeos íntimos atribuídos ao político ligado ao MPLA. Desta vez, Tizé dos Santos voltou a reagir publicamente ao caso e as suas declarações rapidamente tornaram-se virais, com muitos internautas a interpretarem as suas palavras como uma indireta bem-humorada e provocadora sobre o desempenho íntimo de Gil Martins. Durante a intervenção transmitida pelas redes sociais, Tizé dos Santos começou por ironizar a situação, afirmando que, abre aspas, olha, até que as pernas estão fortes, até que as pernas superaram a expectativa. Estas pernas estão fortes, fecha aspas. A reação gerou uma avalanche de comentários online, com muitos utilizadores a dizerem que a empresária e ex-deputada deu a entender que o dirigente do MPLA é bom de cama, numa abordagem que misturou sarcasmos, crítica política e humor. Apesar de um tom descontraído em alguns momentos, Tizé dos Santos também aproveitou para levantar questões sérias sobre alegados comportamentos dentro das instituições públicas e estruturas partidárias. Segundo ela, o mais preocupante não seria apenas o escândalo em si, mas o facto de os supostos vídeos terem sido gravados em locais associados ao partido no poder. Abre aspas outra vez. Apesar de ter errado, não deixa de ser o nosso camarada do partido. Temos que dar algum apoio moral também, declarou Tizé dos Santos antes de questionar o silêncio das organizações femininas ligadas ao MPLA. Onde é que está a OMA? Onde é que estão as organizações femininas deste país? Fecha aspas, perguntou assim a Tizé. A filha do antigo presidente angolano afirmou ainda que casos como este podem gerar um clima de desconfiança dentro das famílias angolanas, defendendo a criação de leis mais rígidas contra o assédio sexual no trabalho. Segundo ela, muitas mulheres passam a sentir insegurança em relação aos locais de trabalho dos maridos, esposas e filhos, devido às imagens que circulam na internet. Tizé recordou também uma antiga proposta legislativa sobre assédio sexual em ambientes profissionais, alegando que a iniciativa teria sido travada dentro das estruturas parlamentares. Tem que se legislar sobre o assédio sexual no trabalho para que as pessoas possam ir trabalhar tranquilas, fecha aspas. Outras declarações que chamou a atenção foi também quando sugeriu a instalação de câmaras de vigilância em edifícios públicos e gabinetes estatais para evitar situações semelhantes. O governo tem que investir em câmaras dentro de gabinetes para acabar com este regabofe. Enquanto isso, o caso continua a provocar fortes reações políticas e midiáticas. Vamos lá ouvir aqui as declarações da Tizé, por favor. Olha, até que as pernas estão fortes. Até que as pernas superaram as expectativas. As pernas fortes. É assim, apesar de ter errado, não deixa de ser nosso camarada do partido. Quer dizer, temos que dar algum apoio moral também, né? Não é agradável para ninguém ver esse tipo de imagens suas aí a circular. Já viu? Eu só tenho uma pergunta a fazer. Onde é que está a OMA? Faça tudo o que nós hoje tivemos a assistir, esses vídeos, dentro do gabinete, dentro da sede do MPLA. Onde é que está a OMA? Onde é que estão as organizações femininas desse país? Vocês não pensam nas vossas filhas que frequentam esses gabinetes e outros gabinetes de ministérios onde trabalham, de universidades, onde têm que ir visitar os reitores? Não pensam que isso que vocês viram acontecer a essas jovens aí nesse vídeo
pode estar a acontecer com as vossas esposas, vossas filhas. Como é que nós, angolanos, nos sentimos a saber que as nossas irmãs estão aí trabalhar, os nossos maridos estão aí trabalhar, e o que é que estão a fazer no trabalho? Quer dizer, uma mulher angolana hoje vai estar descansada sabendo que o marido está no serviço. Ela pensava que o marido era um bom homem, está no serviço. Agora já sabe que o marido pode estar no serviço a dedicar-se a essas atividades. A sua filha está a ir ao partido, está a ir a trabalhar no ministério. Sua esposa está a ir trabalhar a AGT, está a ir trabalhar a empresa XX. E a pessoa não está em casa ou não está no seu trabalho descansado, que a sua esposa está no trabalho, que a sua filha está no trabalho, que o seu marido está no trabalho. Isso vai criar um clima generalizado de desconfiança entre angolanos. Vai criar distúrbios nas famílias angolanas. Tem que se ver, sinceramente, a legislação do assédio sexual no trabalho. Eu lembro perfeitamente que eu e a camarada Irene Neto tínhamos feito esta proposta. Na altura, o presidente do Grupo Mulheres Parlamentares era a camarada Cândida Celeste. E travaram, a própria camarada Cândida Celeste e outras camaradas. Travaram essa proposta legislativa, essa intenção que nós tínhamos, alegando que não, as jovens é que vão lá se oferecer aos nossos maridos. Não, por quê? Porque na altura já estavam velhas e acabadas. E essas jovens que antes iam se oferecer eram elas, porque elas sabem que as jovens se oferecem, porque eu sempre fui jovem, nunca fui me oferecer a ninguém nos gabinetes. E travaram a lei, travaram a intenção que tínhamos. Tem que se legislar sobre assédio sexual no trabalho, para que as pessoas possam ir trabalhar tranquilas, que não têm que ser obrigadas a tirar a roupa e a serem usadas e abusadas dentro dos gabinetes pelos senhores doutores e seus chefes. Que os maridos podem estar à vontade, que a sua esposa foi trabalhar em segurança. Tem que ser tomadas medidas, o governo tem que investir em todos os edifícios públicos, tem que pôr câmaras dentro dos gabinetes para acabar com este regabof. Então é esse o trabalho das senhoras ministras, dos seus ministros, das senhoras deputadas, dos seus deputados, é ficar dentro dos gabinetes a se dormirem uns com os outros. E a família, vocês ouviram? É basicamente isso. Agora, quem veio a público também pronunciar-se sobre essa situação foi o Carlos Alberto, que também é militante do MPLA, tá? Jornalista, que diz o seguinte... o mesmo acusa o MPLA de transformar a sucessão interna do partido num espetáculo de promiscuidade política, afirmando que o escândalo está a desgastar ainda mais a imagem da formação governante num momento delicado de disputa interna pelo poder. Nas redes sociais, o nome de Gil Martins permanece entre os assuntos mais comentados, com milhares de publicações, memes e debates sobre o impacto do escândalo na imagem do MPLA e na campanha de apoio à continuidade de João Lourenço na liderança do partido. Até o momento, o Gil Martins não fez qualquer pronunciamento público detalhado sobre os vídeos que lhes são atribuídos, tá? Vamos lá ver aqui as declarações do cidadão Carlos de Almeida. Carlos, como é que fala? Alberto, tá? Vamos lá ver. No dia 19 de maio, enquanto a subcomissão de candidaturas se empenhava em divulgar uma nota destinada a informar que o candidato à liderança do partido, João Manuel Gonçalves Lourenço, era o único que, até ao momento, formalizara a candidatura à sua própria sucessão, o seu mandatário, João de Almeida Martins Ju Martins encontrava-se ocupado em atividades de natureza bem menos institucional. Eram precisamente 12 horas e 23 minutos, conforme mostra um dos vídeos vazados no dia 20, numa coincidência temporal que transformou o debate político numa espécie de tragicomédia audiovisual. Enquanto uns tratavam da liturgia burocrática da continuidade do poder, outros pareciam empenhados em oferecer ao país uma interpretação particularmente física do conceito de mobilização política. E assim, entre comunicados oficiais e imagens impróprias para menores institucionais, o MPLA acabava por produzir talvez a metáfora mais exata da sua atual crise interna, um partido dividido entre a solenidade do discurso e a promiscuidade dos bastidores, como já referimos no texto anterior sobre a encruzilhada do poder no processo de sucessão no MPLA, Party, com a imagem de João Lourenço, esta segunda parte, com a imagem do mandatário do presidente cessante do MPLA, confirma que a candidatura de João Lourenço levanta inevitáveis questões de ética, precisamente por ter entrado primeiro como árbitro para agora pretender atuar simultaneamente como jogador. Ainda por cima, jogador único, podendo, se quiser, marcar golo nas duas balizas e anulá-los igualmente, pois o apito do árbitro está, pelo que tudo indica, no seu bolso. Job Capapinha fez questão de elaborar uma nota pública, com erros básicos de português, para afirmar que João Lourenço é o único candidato até agora, como se isso constituísse alguma novidade. A nota da subcomissão tenta transmitir a ideia de um ascendente natural do presidente cessante sobre os demais concorrentes, colocando-o numa posição privilegiada antes mesmo de a corrida começar verdadeiramente.
Porém, antes ainda de se questionar por que razão ao presidente cessante não foi exigida a apresentação prévia da sua intenção de candidatura, como ocorreu com António Venâncio, Francisco Higino Lopes Carneiro e José Carlos de Almeida, eis que surge o elemento grotesco da narrativa. O seu mandatário-mor aparece associado a uma espécie de curta-metragem de cópula partidária que, involuntariamente, acaba por simbolizar a própria lógica de funcionamento do sistema. A famosa bicefalia martiniana deixa então de ser apenas metáfora política para adquirir contornos quase anatómicos, revelando que, em certos círculos do poder, duas cabeças podem coexistir harmoniosamente desde que nenhuma delas esteja particularmente preocupada com a ética. Já não está apenas em causa a entrada em vantagem do candidato João Lourenço no jogo político, sem passar pelo crivo das exigências impostas aos demais concorrentes, nem o facto de, em apenas 2 dias e durante um fim de semana, ter conseguido apresentar 11.000 subscrições. O que está igualmente em causa é a pornografia institucional em que estas práticas acabam inevitavelmente mergulhadas, transformando procedimentos políticos em espetáculos degradantes de penetração burocrática, subcomissões obedientes e candidaturas bicefálicas. Afinal, não há estatutos, nem regulamentos do MPLA, nem lei dos partidos políticos, nem Constituição que pareçam impor limites minimamente respeitáveis ao exercício arbitrário do poder. A pergunta deixada no final do primeiro ensaio torna-se, por isso, ainda mais pertinente. Será o presidente cessante capaz de violar tudo sem se preocupar minimamente com a imagem que ainda lhe resta neste fim de mandato? Neste momento, a questão adquire um duplo sentido particularmente desconfortável, porque, se por um lado deve ser questionada a integridade moral do seu mandatário-mor, por outro lado torna-se igualmente legítimo perguntar com que autoridade ética João Lourenço ainda considera possuir condições políticas para permanecer no jogo. Também temos questionado esta prática recorrente de exposição pública de dirigentes do MPLA e do governo por meio das redes sociais, utilizando nomes fictícios, páginas obscuras e perfis duvidosos como Joana Clementina e Macamavulo, sem que exista qualquer investigação séria sobre a identidade dos seus autores. Isto demonstra não apenas uma falha grave dos serviços de inteligência e de investigação criminal, mas sobretudo uma lógica de funcionamento em que tais estruturas parecem servir de instrumento de proteção e agenciamento deste tipo de conspurcação pública da reputação alheia. Se os serviços de inteligência não conseguem detectar preventivamente ameaças desta natureza, capazes de expor dirigentes do país ao ridículo internacional, então dificilmente se poderá afirmar que servem o Estado. João Lourenço está mal acompanhado ou conhece perfeitamente a origem destes vazamentos. Seja qual for a resposta, a vulnerabilidade do sistema está exposta e temos alertado para isso. Não por acaso, este será um dos temas centrais da 5ª temporada do caso Miala a ser lançada brevemente em A Denuncia, sobre o qual recaem denúncias relacionadas com um alegado plano macabro de destabilização do país, acompanhado de evidências e denúncias feitas por Miguel Ângelo, académico e quadro sénior do CINS, que até hoje jamais foram devidamente esclarecidas ou frontalmente desmentidas. Do mesmo modo, as instituições competentes, designadamente a Procuradoria-Geral da República, PGR, a Assembleia Nacional, a Presidência da República e a própria direção do MPLA, nunca se dignaram a responder às perguntas formalmente endereçadas pelo portal A Denúncia, nem à participação criminal apresentada pelo jornalista Carlos Alberto junto da PGR e posteriormente noticiada. O silêncio institucional começa a deixar de parecer prudência para assumir contornos de alinhamento tácito, ou talvez de uma sofisticada fuga para a frente, típica de sistemas políticos incapazes de enfrentar os próprios fantasmas. Enquanto isso, as práticas desviantes, a promiscuidade política e os ruídos digitais envolvendo dirigentes do partido e do governo continuam a assumir relevância cimeira, agora enriquecidos por uma inesperada dimensão cinematográfica. Um gabinete institucional transformado em cenário de bacanal político no exato momento em que se tenta vender ao país a solenidade da nobre candidatura do mais prócer candidato à presidência do MPLA. A pergunta final, dolorosa mas inevitável, permanece suspensa sobre o país como uma sombra incômoda: quem governa realmente Angola? Um homem com um corpo e 2 cabeças ou um sistema inteiro entregue à bacanalização institucional do poder?